alegria estar com você, começando o programa A Vida em Foco nesse dia 18 de fevereiro, dia que nós começamos a consagração a São José. Que alegria, espero que você tenha acompanhado aqui na TV às 9h45. Se não, não se preocupe, porque está lá no nosso YouTube TV Evangelizar Oficial, mas eu já queria agradecer, porque agora estamos aqui no programa A Vida em Foco. A transmissão chega aí na sua casa pelo satélite, pelo digital aberto e pelo YouTube TV Evangelizar Oficial. E bom, hoje um ótimo dia para nós falarmos sobre um tema muito sério, um tema que aperta o coração de tantas famílias, que é o alcoolismo. O alcoolismo, que é uma doença, mas que nós temos que ter a delicadeza de perceber e, ao mesmo tempo, a coragem de não apenas acolher as pessoas que estão nessa situação, mas de ajudá-los. Então, perceber os sinais e entender de quem ajuda tantas pessoas o que é que nós podemos fazer. Então, nesse dia que é nacional de combate ao alcoolismo, nós vamos falar sobre este tema daqui a pouquinho com você. E vamos falar sobre um outro tema de saúde, que é a síndrome de Asperger. Essa síndrome que você vai entender que está dentro do espectro autista e, portanto, temos também que entender mais para poder ajudar as pessoas nessa condição, certo? Hoje também é o Dia Internacional desta síndrome. Então fique comigo, estamos começando o programa A Vida em Foco. E para a gente falar de um tema tão importante, tão sério quanto o alcoolismo, nós precisamos de alguém que entende. Uma pessoa que é especialista, uma pessoa que tem o convívio com essas pessoas de forma profissional, mas também como amiga de alguma forma, porque nós precisamos nos aproximar se nós queremos ajudar. Então eu vou conversar, ela está com a gente no online hoje, vou conversar com a Jaira Adamczyk, que é especialista na área de dependência e amiga de Alcoólicos Anônimos. Minha querida, seja bem-vinda, viu? Obrigada por participar deste tema tão importante no Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo. Bem-vinda, doutora Jaira. Obrigado, Carol. Obrigada a você, a toda a equipe do Vida em Foco, né? Do Foco em Vida, e a TV Evangelizar por estar oportunizando falarmos de um tema tão importante, que é essa questão de saúde pública gravíssima no nosso país, que é o alcoolismo. Sim. E em especial, né, falarmos nesse dia de combate ao alcoolismo, também sobre alcoolismo em mulheres e a questão do alcoolismo na família. Então isso é muito importante. Estou muito feliz por estar aqui. Eu agradeço, viu? Porque eu sei que às vezes soe como novidade a gente falar alcoolismo às mulheres, mas é um número que tem crescido, né? Eu tenho aqui um dado que é do relatório da Organização Mundial da Saúde: 1,6% das mulheres brasileiras com 15 anos ou mais, ou seja, bem jovens, né, apresentam algum transtorno já relacionado ao álcool. E se a gente for olhar então para as famílias, eu acredito que cada um que está nos assistindo aqui talvez conheça alguém com problemas no alcoolismo. Então, doutora Jaira, eu queria que você começasse falando o seguinte: como que a gente percebe os primeiros sinais? Porque não é de um dia para o outro, não é? Isso vai acontecendo aos poucos, é algo que socialmente é muito bem aceito, então tem a questão cultural. Como que a gente percebe sinais de que aquilo é uma doença, de que aquilo está virando um problema? Porque acredito que isso vai se desenvolvendo ao longo dos anos também, não é assim? Com certeza. Desde 1960, a Organização Mundial da Saúde, né, reconheceu o alcoolismo como doença crônica, progressiva e fatal. O que mais nos leva ao desafio ao alcoolismo é a falta de informação que as pessoas têm a respeito da doença. Primeiro, porque quando se fala sobre alcoolismo, a primeira imagem que se tem é de um homem alcoolizado, caído na rua, na sarjeta, né? Muitas vezes criando uma situação
de chacota mesmo, né? Porque as pessoas debocham ou acusam, né? Olha que pessoa fraca, que pessoa que não tem fé, não é uma pessoa que não tem força de coragem, enfim. Não entende como uma doença progressiva. Então, os primeiros sinais, Carol, que são importantíssimos, o desejo de beber e a dificuldade no parar do beber. Eu vou explicar. Aquela pessoa que ela começa bebendo no final de tarde após o trabalho, e aí ela começa bebendo uma cerveja, daqui a pouco ela vai continuando no outro dia, já tomando mais uma cerveja e meia, e ela vai progredindo. E o pior, ela não vai mudando o seu comportamento. Por quê? A pessoa que tem o alcoolismo, a doença do alcoolismo, ela tem uma ausência de uma enzima chamada desidrogenase. Então, o álcool, ele é elaborado de forma diferente no organismo do alcoólico. Então, essa pessoa, ela vai beber, o seu organismo vai tendo uma tolerância ao álcool, só que isso não acontece, Carol, de um dia para o outro. Isso é progressivo. E quando a pessoa se dá conta, ela já está num quadro de dependência. Então, assim, tudo ela pensa em beber, né? Vamos fazer uma festa. Muito antes de pensar em o que comer, ela vai pensar na bebida, né? Então, olha, domingo o churrasco é comigo. Eu gosto muito desse exemplo. Olha, ele fala para a esposa, domingo o churrasco é comigo. Não se preocupa, você não vai fazer nada. Ele vai ao supermercado. Antes dele comprar a carne ou o carvão, ele vai comprar a bebida. Antes de acender a churrasqueira, ele vai preparar aquela caipirinha, né? Ou vai começar a tomar uma cerveja. Então, na verdade, o churrasco é a desculpa, né, que mascara o desejo de beber. Porque no final do dia ele não comeu absolutamente nada e ele está num total estado de embriaguez. Então, aquela pessoa que dá muita relevância à bebida, é um sinal. Aquela pessoa que bebe sozinha, bebe isolada, né? Aquela pessoa que começa a esconder a bebida dentro de casa, ou mascarar o hábito alcoólico, mascando um chiclete, comendo uma bala, e a família vê, né? E principalmente quando a família fala assim, olha, eu acho que você está bebendo muito, e a pessoa na hora fica enfurecida e diz, não, eu sei beber e eu paro a hora que eu quiser, mas não para. Então esse é um sinal claro da evolução da doença do alcoolismo. Entendi. Minha querida, acredito que com tudo isso que você falou, já dá para ter uma ideia, né? Das pessoas que precisam de ajuda, as pessoas que estão nessa situação. Acredito que talvez a própria pessoa saiba e esteja digerindo a informação sobre o que fazer. E tem as pessoas ao redor que vão talvez com mais clareza ver, não é? Como a gente está falando sobre o combate hoje, porque esse é um tema amplo que a gente poderia ficar falando aqui por horas, né? E a gente tem o tempo da TV, eu queria que você me desse, assim, um caminho. Você que também, além de especialista, você que eu tenho, né? Amiga de Alcoólicos Anônimos. Como que seria uma porta de entrada para essa esperança, né? Para essa cura dessa doença? Alcoólicos Anônimos, que já existe no mundo, né? Há 90 anos, completando agora, Alcoólicos Anônimos vem dizer que existe ajuda e existe esperança. É uma irmandade de pessoas que estende a mão a toda aquela pessoa que tem o desejo de parar de beber. Então, Alcoólicos Anônimos é um espaço de acolhimento, né? De entreajuda, porque ali a pessoa que bebe, ela vai ouvir aquela outra pessoa e vai acontecer ali uma conexão, né?
ela se sente pertencer àquele espaço. E Alcoólicos Anônimos tem desenvolvido trabalhos belíssimos no Brasil e no mundo, mas em especial, Carol, nesse dia de combate, eu queria chamar a atenção a um trabalho lindo que as mulheres em AA estão fazendo no Brasil, que é a Colcha de Retalho, que é um espaço especificamente de reuniões de composição feminina presenciais e online. Todas aquelas pessoas que desejam buscar ajuda, seja o alcoólico ou a família, né? Inclusive a família tem o Al-Anon e também uma irmandade que ajuda os familiares. Eles podem recorrer, né? Por exemplo, a Colcha de Retalho, hoje ela tem mais de 62 reuniões acontecendo no Brasil. Olha que loucura, né? Semanalmente. E essas 62 reuniões podem ser presenciais ou online, e as pessoas podem ter essa informação no próprio site da Colcha de Retalho, que é o www.colchaderetalhos.com.br, ou no próprio site de Alcoólicos Anônimos do Brasil, que também é o www.aa.org.br. Então é isso, Carol. Existe essa ajuda e existe essa grande esperança no nosso coração. Que bom, minha querida, por vir com essa boa notícia pra gente. Nós olhamos com peso aquelas famílias que precisam de ajuda e, ao mesmo tempo, levamos essa esperança. Então, agradeço você ter participado desse tema com a gente nesse Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo, que é tão importante. Muito obrigada, doutora Jaira. Deus abençoe, viu? Eu que agradeço, Carol, em nome do AA, em nome da Colcha de Retalho, a você, a toda essa equipe, né? Em especial a TV Evangelizar, que sempre está atenta às necessidades humanas, né? Muito obrigado. Obrigada a você, minha querida. E é claro que quando a gente ouve um testemunho, isso acaba mexendo ainda mais com aquelas pessoas que vão precisar dar um passo. Como disse a doutora Jaira, a pessoa precisa querer ajuda. Então, nós separamos esse testemunho de alguém que viveu isso na pele. E, é claro, respeitando a preservação da identidade, como pede esses casos. Acompanhe comigo. Eu vou contar para vocês um pouco da minha história como familiar de alcoólico. É uma doença da família, a doença da negação. Ela não tem cura, mas tem controle, né? E isso aconteceu com o meu familiar, que foi desenvolvendo a doença do alcoolismo com o passar dos anos. Eu não notava que aquilo fosse, nem sabia que era uma doença, na verdade. Só que, como ela vai progredindo, a pessoa, até certo ponto, acho que bebe social, que para quando quiser e quando puder, né? Só que isso não acontece. Por ela ser uma doença progressiva, a pessoa que tem a doença vai perdendo o controle, né? Vai deixando as suas atividades, digamos, responsabilidades de marido, de pai, no meu caso é o meu esposo, e o que vai acontecendo com a família? Ela vai adoecendo também, né? A pessoa que tem a doença do alcoolismo vai adoecendo emocionalmente, fisicamente, até ir para o fundo do poço, e a família, como consequência, vai tendo todas as sequelas dessa doença, né? Então, no meu caso, eu fui assumindo as responsabilidades todas da casa, a educação dos filhos, né? Que eram pequenos na época e tal, até que levou mais ou menos uns 15 anos para a doença realmente estourar mesmo, né? Sem controle nenhum, né? do meu familiar, e teve que haver um tratamento num hospital, no caso, né? E depois, dentro da clínica, ele conheceu o AA, ingressou no AA, e eu também, dentro dessa clínica, conheci o Al-Anon, que é uma associação para familiares e amigos de alcoólicos. Então, é mais ou menos assim, digamos, uma síntese, né, do que é essa doença, porque ela vai comendo muito devagar, né, e a gente não percebe
não aceita no começo, que é uma doença mesmo, só vinha aceitar depois participando do Al-Anon e vendo o quanto a pessoa que tem essa doença também sofre. Porque quando ela promete que no outro dia não vai beber e que vai ser diferente, que as coisas vão mudar, realmente ele está falando a verdade. Só que como a doença é uma compulsão, ela não se trata de uma emoção, de querer ou não, né? Dessa pessoa amar ou não a família. E sim, a compulsão toma conta e ela não tem controle disso, né? Mas eu só vim a entender isso realmente dentro de um grupo de Al-Anon. Então, eu gostaria de levar essa mensagem de esperança para todas as famílias que sofrem com esse problema. Antigamente, o Al-Anon acolhia só familiares de alcoólicos. Como o álcool é a porta de entrada de todas as outras drogas, ele acolhe também familiares de qualquer dependência química, né? Então, existe uma luz no fundo do poço, né? No fundo do túnel, e é essa a mensagem que eu deixo, né? Todas as famílias que sofrem com esse problema de qualquer dependência química, vá procurar um grupo de autoajuda, porque nós ficamos tão doentes quanto. Tem luz no fim do túnel, é isso que eu quero que você fique no seu coração, independente de qual seja a situação que você e a sua família estejam enfrentando. Eu sei que é algo muito real nas famílias hoje, o alcoolismo, mas a gente precisa enfrentar com esperança, especialmente neste ano jubilar em que nós nos lembramos, nos vemos como peregrinos da esperança. Mas agora um recado especial que nós fazemos essa pausa aqui para você. Acompanhe. Alegria estar aqui com você para a gente conversar sobre saúde. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como que tem sido o seu dia a dia ultimamente? Aquele dia a dia agitado, você vive preocupado, cansado demais com a rotina que você tem? Trabalho, cobrança, conta para pagar. Deixa eu te ajudar a amenizar tudo isso. O magnésio quelato, ele age como um neurotransmissor, ou seja, ajuda você a melhorar as suas funções mentais e a cuidar da saúde mental. Reduz sintomas do estresse excessivo, principalmente, é bom lembrar aqui que estresse excessivo, gente, causa ansiedade. E a ansiedade é mal do século, prejudica muito tanto a sua saúde mental como também a sua saúde física. Quem vive com estresse excessivo sente desconforto na região do peito, muitas dores, agrava o quadro de dores que estiver sentindo, tem muita enxaqueca. E o magnésio quelato vai ajudar você a cuidar dessa parte da sua saúde. Evita enxaqueca, reduz cãibra, ajuda você a cuidar da sua saúde mental, nutrindo o seu cérebro, trazendo alívio dessa sensação de ansiedade, de preocupação excessiva. Reduz esse estresse, devolve para você seu bem-estar. E é muito fácil pedir o magnésio hoje com 60% de desconto no 0800 591 8773. E ó, você não vai pagar nada agora. Você vai começar a pagar a primeira parcelinha no final de novembro somente. Você não vai pagar nada agora. 0800 591 8773. Pode ligar, o telefone já está na tela para você. Liga agora. Além de garantir 60% de desconto, garante 2 meses a mais de magnésio. É um presente especial para você se cuidar por mais tempo. E tem mais. Te mando também o nosso seca-barriga. 2 presentes, mais um desconto especial e facilidade no pagamento que eu sei que você merece. Cuidar da sua saúde sem ter que pesar no seu bolso. Um conselho? Liga 0800 591 8773 e cuide da sua saúde agora para não ter que cuidar da doença depois. E no próximo bloco nós vamos falar sobre a síndrome de Asperger. Você vai entender como é classificada, em que casos que as pessoas entram dentro dessa categoria. E nós saímos para um intervalo breve com imagens da cidade de Patos de Minas, essa que você está vendo. O canal é o 51.1, conhecida por sua hospitalidade, cultura vibrante. A cidade também guarda histórias, fatos curiosos. Por exemplo, você sabia que a pamonha é tão importante para Patos de Minas que foi declarada patrimônio cultural do município? Pois é, pamonha, hein? Pamonha, um cafezinho essa hora da tarde. Eu já volto. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Para
para mim é uma alegria muito grande poder estar todas as tardes aqui com você, partilhando de temas que eu sei que te ajudam na prática. Hoje, falar sobre esse combate ao alcoolismo, eu sinto que muitas famílias vão ser beneficiadas com isso. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre outro tema que não é muito falado, a síndrome de Asperger. E quando a gente traz esses temas para você, é pensando que não é uma questão de falar sobre o que se fala em todo mundo ou de pegar algo que ninguém fala. Não, é pegar casos, pessoas que vivem essas dificuldades e que nós queremos ajudar. E é pensando desta forma que nós fazemos todos os dias a nossa programação, tanto aqui no Vida em Foco, como as 24 horas de programação que nós temos. Muitas que são devocionais, outras que são informação, mas você não vê aqui o entretenimento só para você perder tempo. Você vê que sempre é uma alegria estar conectado na TV Evangelizar e sempre trazendo algo que de muito importante nós levamos, que é a evangelização. Então eu queria pedir para você que partilha desses valores, que sabe o quão importante é cuidar desses conteúdos que nós consumimos e que nós partilhamos, que você possa nos ajudar, que você possa ajudar a manter esta obra, que a gente possa continuar produzindo e transmitindo tantos conteúdos como este aqui. Por isso aí na sua tela você vê esse QR Code, uma forma segura e fácil de você fazer a sua doação. Carol, como que eu faço? É simples, vai lá no seu aplicativo bancário, aí no seu celular, abre o seu banco, ali tem uma parte Pix por QR Code, não tem? Aí você aponta a sua câmera aqui. E assim você escolhe o valor que você puder e que para nós vai fazer muita diferença. Muito obrigada pela sua contribuição. E agora a gente vai falar com uma segunda especialista aqui hoje sobre esta área que eu vou entender junto com você, tá? Chama-se Síndrome de Asperger. Esse é o nome. Falei certo, né, minha querida? Falou. Seja bem-vinda, viu? Obrigada. Estou aqui com a Iane Ribeiro, que é psicóloga, e vamos trazer pela primeira vez esse tema, minha querida. Né? Pelo que eu entendi, é algo dentro do autismo. É isso? Como que você hoje se refere à síndrome de Asperger? Perfeito. Então vamos lá. Na verdade, essa terminologia síndrome de Asperger, ela até deixou de existir. Tá. Sabe? Ela foi incluída dentro de um guarda-chuva maior, que é o transtorno do espectro do autismo. Tá? Então, até 2013, na verdade, ela existia enquanto um diagnóstico. Tá. Inclusive, por isso que existe até hoje, né, o dia 18 de fevereiro, né, o Dia Mundial aí da síndrome de Asperger. Ela existia enquanto um quadro... ainda existe esse título que nós estamos falando, porém, ela já foi inclusa num... Isso. Na verdade, ela deixou de existir de forma oficial, vamos assim dizer. Tá? O que acontece, eu acho que o que ainda fortalece, que ainda se fale sobre isso, é que existem algumas pessoas que se denominam com síndrome de Asperger, apesar de ainda não mais existir essa denominação, porque algumas pessoas não concordaram muito, vamos assim dizer, com essa inclusão dentro desse guarda-chuva, né? Porque o que acontece? Autista. Exatamente, do espectro autista. Porque o que aconteceu? Por que foi incluído, né? Acho que isso é importante de a gente dizer. Por que foi incluído? Porque se observou que as dificuldades que a pessoa com síndrome de Asperger tem são as mesmas que uma pessoa com autismo tem, com a diferença em que são graus diferentes, né? Então a gente está sempre falando de dificuldades de comunicação e de comportamento, sempre. Tanto na síndrome de Asperger quanto no autismo, né? Quando eles eram separados. Então por isso que acabou juntando, né? A diferença que existia na época que fazia eles serem separados é que as pessoas com síndrome de Asperger, elas não têm déficits cognitivos. Então a inteligência costuma ser preservada. E elas também não têm atraso de fala, que é outra característica que costuma acontecer bastante no quadro de autismo. Mas então acaba que essa denominação, né, esse nome, síndrome de Asperger, deixou de existir. Tá, entendi. Mas as pessoas ainda se referem. Oficialmente, digamos, por uma questão talvez técnica, não existe, mas as pessoas continuam se referindo a isso. Então, algumas pessoas ainda, vou assim dizer, insistem em continuar se, inclusive, autodenominando, né? Pessoas que têm esse quadro clínico, se autodenominando com síndrome de Asperger. Isso é até bastante discutido, mas são algumas pessoas que não concordaram muito com essa inclusão no sentido de que elas não se viam semelhantes a outras pessoas. Entendi. Dentro desse elas não concordaram espectro. Com o termo. Exato. E aí elas acabaram não dizendo, não, eu prefiro
prefiro que continuar dizendo que eu tenho síndrome de Asperger. Então, popularmente, talvez continue. Exatamente, perfeito. Ainda que não exista mais de forma oficial desde 2013 no DSM e agora desde 2022, se não me engano, no CID-11. Olha só. E é interessante porque tem algumas pessoas famosas que têm, né? Exato. Bom, a gente vai tratar aqui como o popular também, né? O síndrome de Asperger que você falou, Asperger, né? isso. Tem a Greta Thunberg, tem Steven Spielberg, que é diretor de cinema, né? Que muita gente conhece. Tem o Anthony Hopkins, você tá vendo ali a tela dele. Ken Reeves, né? Do Matrix. Dan Aykroyd, essa eu não conheço. Susan Boyle. Bom, várias pessoas conhecidas, né, publicamente, que apresentam. Você mencionou a questão da fala que não afeta, porque aqui a gente vê autores, nós vemos cineastas, roteiristas. Mas assim, importante de se dizer, né? Então, veja que ele está falando, né? Celebridades são diagnosticadas com TEA, né? Justamente porque agora tudo dentro desse guarda-chuva, né? Transtorno do espectro autista. Então, todas essas pessoas que você falou aí, desse diagnóstico, acabam que são diagnosticadas com TEA, né? Sim, porque o diagnóstico vai ser sempre assim, né? Exato, porque não o diagnóstico antigo não existia mais, né? E sim, dentro do TEA, né, a gente tem pessoas que têm dificuldades na fala, de fato, porém a gente pode ter pessoas que não têm dificuldade na fala, como é o caso dessas pessoas aí, que você mencionou, né? Sempre no quadro clínico a gente vai ter dificuldade de comunicação, que é diferente de fala, né? Então são pessoas que às vezes têm um pouco mais de dificuldade de usar a linguagem não verbal, como eu estou usando aqui, mexendo as minhas mãos, um pouco mais de dificuldade de, às vezes, entender uma expressão facial, ou às vezes até de fazer uma expressão facial. Então tem algumas dificuldades de comunicação, mas não necessariamente de fala, né? Então isso acontece ainda no quadro de autismo. E aí, no caso, como estão no TEA, então o diagnóstico vai ser esse, o tratamento vai ser esse, que é sempre individualizado, né? De acordo com o que a pessoa precisa também. Exato, isso mesmo. Legal. Isso mesmo. Entendi. Então, e acaba que o transtorno do espectro autista, ele é bem diverso, né? A gente tem, então, pessoas muito diferentes. É muito diverso, Muito diverso. E pessoas muito diferentes, com sintomas muito diferentes, que estão dentro desse grande guarda-chuva, né? Então isso é talvez bem interessante. Talvez por isso até a dúvida, né? Exato. Porque existe essa diversidade muito grande. Exato, mas eu costumo dizer assim que você muito provavelmente conhece alguém que tem autismo, talvez você nem saiba disso, né? Então às vezes é aquela pessoa que é um pouco mais quieta, aquela pessoa que é menos sociável, às vezes... É mais comum do que a gente pensa, né? Muito mais, muito mais. E está crescendo bastante, né? A prevalência também. O que é bom, né? Quer dizer, isso não é um problema nenhum, né? Que bom. Muito obrigada, viu? Imagina, por estar aqui à disposição, hoje, maravilha. Seja sempre bem-vinda, viu? Obrigada. E agora, um recado especial para você. Acompanhe comigo. Oi, Carol, e eu venho aqui falar com você todos os dias do poderoso Vision X, que é 100% natural e auxilia na sua visão. É isso aí, gente, porque você sabe, né? Passou o tempo e a visão tá cada vez mais fraca, o olho lacrimeja demais, arde, você tá tentando enxergar a televisão, tá cada vez mais difícil, tem alguém em casa que já tá com algum problema mais sério, tá precisando cuidar da sua visão? Então você precisa conhecer esse aqui, ó, o Vision X, que é 100% natural e auxilia na sua visão. Você vai tomar uma cápsula por dia e ele vai repor elementos importantes para a boa saúde da sua visão. Nada melhor, gente, do que você estar com a visão enxergando direitinho, não é mesmo? Você vai aí sair, às vezes, não consegue enxergar, nem atravessar a rua direito, tem que estar pedindo ajuda porque a visão não tá legal? Então você precisa conhecer esse aqui, o Vision X, mas tem que ligar 0800 777 0190 que você vai receber na porta da sua casa. Tá em dúvida se liga, se não liga? Será que vai ser bom para mim ou não? Então eu vou trazer aqui pessoas que estavam em casa como você na dúvida, ligaram e olha o que aconteceu. Veja comigo. Meu nome é Ângela, moro em Curitiba. Eu resolvi comprar o Vision X. Nossa, superou minhas expectativas. Ganhei uma confiança incrível, faço que nem eu. Pedi o Vision X. Vision X, mas é esse aqui, do X bem grandão, que tem que ter na frente do frasco, que é o verdadeiro, que é o que te dá um resultado rápido. Então liga 0800 777 0190 que tem promoção especial para você. Ligando agora eu vou dobrar todos os kits. Você vai comprar 2, vai levar 4, comprou 4, leva 8 e assim por diante para você cuidar da sua visão aí de dentro da sua casa. Então liga já que as nossas consultoras retornam para você em seguida 0800 777 0190, porque o Vision X é o X da sua visão. É com você, Carol. Muito obrigada.
Depois do intervalo, você vai entender o que se deve fazer quando nós encontramos um objeto perdido. Então volte aqui comigo, saímos com imagens de Cascavel para um breve intervalo. Cascavel, no Paraná, me acompanha pelo canal 50.1, conhecida pela forte influência gaúcha. É comum encontrar pessoas tomando chimarrão pela cidade. Conhecida como polo econômico da região oeste do Paraná, Cascavel é uma cidade planejada com avenidas e ruas largas e bairros bem distribuídos. Um abraço para você que me acompanha de Cascavel pelo canal 50.1. Já eu volto com você. E hoje nós já começamos a nossa preparação rumo à consagração a São José. Foi às 9h45 da manhã aqui na TV Evangelizar, você acompanhou com a gente? Porque se você perdeu, não se preocupe, porque está para você no nosso YouTube TV Evangelizar Oficial. Eu quero te incentivar nesse primeiro dia e nos outros que virão a fazer a consagração, mesmo que seja em um outro horário. Na verdade, a preparação para a consagração, que será no dia 19 de março, porque estamos já iniciando esses 30 dias de oração, de conhecimento a São José, de aprofundamento. E hoje a gente resgatou o nosso primeiro lírio, que você vai fazer indo lá no nosso site, o primeiro lírio que foi o da devoção. Então, vai lá no nosso site, Associação Evangelizar é Preciso? TV Evangelizar, isso, TV Evangelizar, vai lá e acesse aqui ó, o nosso banner que tem a consagração a São José. Ali tem tudo para você, tudo planejado dia a dia, e esse primeiro foi o lírio da devoção. A gente explicou para você, Joaquim e eu, o que é essa devoção, como viver essa devoção, tá tudo lá para você no YouTube. Então, o mais importante agora, sabe o que é? Você convidar alguém, mesmo que a gente já tenha começado, convide alguém para vir conhecer esta consagração a São José que faremos em breve e se prepare junto com a gente. Então amanhã é novamente dia de nós fazermos a nossa preparação, resgatar o segundo lírio. Então não perca tempo, participe conosco deste momento tão importante na TV Evangelizar, a consagração a São José. E agora eu vou fazer um ditado popular aqui para você, que certamente já escutou, que é o aquilo que é achado não é roubado, né? Tem muita gente que leva isso como uma brincadeira, isso é um dito popular, mas na vida real não é assim, viu? Não sei se alguém já te contou, mas isso é crime e tem pena. É isso que a gente quer mostrar para você nesse vídeo, acompanhe. Cartão do ônibus, do banco, além do documento de identidade. Tudo dentro desta carteira que foi perdida. Mas, para a sorte do dono, alguém encontrou e entregou na delegacia. Porém, nem todo mundo tem a sorte de perder algum pertence pessoal e depois encontrá-lo. Foi o caso da dona Marzília, que perdeu um óculos no valor de R$3.000. 10 dias eu tinha comprado, quase R$3.000 ficou todo o óculos. E eu fui aqui na igreja de Santa Rita, quando eu saí, fui embora, eu acho que eu mexi na bolsa, não sei. Cheguei em casa, cadê o óculos? Não encontrei. É possível que muitas pessoas já tenham encontrado dentro do ônibus ou na rua um objeto sem identificação e ninguém por perto. E aí, em situações como essa, o que se deve fazer? Segundo esse delegado, a pessoa não pode pegar para si o objeto. Se permanecer com ele, comete crime, com pena que vai de 1 mês a 1 ano de prisão. Ela tem que procurar uma autoridade pública, de preferência uma delegacia de bairro, um distrito policial, para que esse objeto seja entregue, para que posteriormente a Polícia Civil possa fazer a restituição. As amigas Miriam e Brenda já encontraram um aparelho celular.
O dono não estava perto, mas elas conseguiram localizar ele. Um amigo nosso conseguiu localizar a pessoa e a gente entregou um iPhone. Foi bem parecido com o da Brenda, na verdade. Eu encontrei um celular na praia também, só que eu mantive ele ligado, que ele estava com bateria. A pessoa me ligou e conseguiu buscar comigo, até onde eu estava. E não tem preço receber de volta algo que lhe pertence, que por algum descuido foi perdido. Inclusive, na época que me entregou, tinha R$250 dentro, eu quis dar o dinheiro, ela não aceitou de jeito nenhum. Falei, não, eu vou te dar assim. Aí eu dei R$50 para ela, ela nem queria, mas é difícil, né? Enquanto a gente tiver a possibilidade, né, de encontrar a pessoa, a gente precisa devolver. Para mim, é questão de caráter. Inclusive, eu lembrei de uma história de uma amiga minha que é japonesa. Ela disse que no Japão as pessoas já têm o hábito de se encontrarem alguma coisa perdida, eles deixam exatamente no mesmo lugar, porque a pessoa que se lembrar que esqueceu vai voltar para buscar. Mas isso é uma questão muito cultural. Aqui no Brasil nós temos que recorrer a um local, então, como você viu, procurar a polícia para que você não incorra num crime sem querer. Ainda bem que você tem essa informação aí agora, né? E agora também para você um recado especial que a gente separou aqui no programa Vida em Foco. Boa tarde, Carol. Boa tarde a você de casa, onde quer que você esteja. Olha, deixa eu falar com você que, de repente, está intranquilo. Você não consegue mais dormir, não está mais conseguindo se concentrar porque as dívidas estão se acumulando. E aí, tira a paz de qualquer trabalhador, de qualquer dona de casa, eu sei. Mas, olha, tem uma solução e tem um jeito. Porque aí no contrato de financiamento que você fez ou da renegociação do seu cartão de crédito, certamente tem aquelas letrinhas miúdas. E ali, às vezes, tem taxa indevida, juro excessivo e até seguros embutidos que encarecem o seu financiamento. Aquilo que você nem queria estar pagando, está. Bom, uma dica para você é pegar seu telefone agora e ligar 0800 000 8815. O time Regularize, que faz parte do Grupo Bom Acordo, vai fazer uma análise gratuita do seu contrato e você vai identificar ali onde você pode economizar, tirando essas taxas indevidas, esses juros excessivos que não deveriam estar sendo cobrados no seu contrato. É, exatamente no seu contrato. Nem precisa do contrato na mão. Com o carnezinho, você já faz o cálculo na hora. A equipe já dá para você o valor que você vai economizar. É isso mesmo. Ligue agora mesmo, porque os próximos 10 minutos, todos que ligarem terão a análise gratuita. 0800 000 8815. Rafael, já que tenho meu contrato, mas está dentro do prazo de 1 ano. Ainda assim, eu posso reaver aquilo que paguei a mais? Pode. Ligue agora. 0800 000 8815. É a forma de você economizar. Imagina que você está pagando lá um financiamento de R$ 1.200. A gente consegue um desconto de até 30%. São R$ 300 de economia. Num contrato de 60 meses, são R$ 18 mil que a Regularize vai te ajudar a economizar. Não perca tempo. Ligue agora mesmo. 0800 000 8815. A equipe está pronta, preparada para te auxiliar, para fazer você entender o seu contrato e reduzir esse valor. 0800 000 8815. É com você, Carol. E então, podemos nos despedir. Mas eu tenho um encontro com você, não é? Amanhã nós nos encontramos aqui no mesmo canal TV Evangelizar ou pelo YouTube TV Evangelizar Oficial. E obrigada pela sua companhia de todos os dias. Estamos aqui de segunda a sexta-feira, logo depois do Terço de Jesus das Santas Chagas. Fique com Deus.